neste encontro do nosso curso de grego clássico e koiné do nível intermediário, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Núcleo de Cultura Clássica. Eu sou o professor voluntário Gilson Gomes Mento. Eu agradeço pela participação de vocês. Mais uma vez aqui estamos utilizando o método Atenas de, estamos no capítulo 18, parte beta, o Asclepio, né? Parte B, parte 2, né? Aí temos aqui o vocabulário, alguns verbos, né? Hamartano, hamarte, que é eu erro, eu cometo um erro, eu me engano, né? Aí o futuro hamartesomai, o aoristo remarton, né? Aí tem acho que é o perfeito remarteca, remartemai, parece ser o perfeito, alguma coisa assim como a aoristo médio, e remarten, que deve ser o aoristo passivo, né? E aí ele diz aqui que o complemento dele é com o genitivo. Então ele vai pedir um objeto, um complemento, né? No genitivo, no caso genitivo. Na sequência tem anatitemi, que diz aqui eu dispus, eu dediquei. Está traduzido dessa forma, né? Eu dispus, eu dediquei, né? Mas aí você poderia dizer alguma coisa como eu coloquei para cima, né? Daria para poder, né? Assim, você dizer, traduzir de alguma maneira assim, né? Mas acho que a gente não tem assim nada em português que diga assim, eu coloquei para cima, né? Não tem assim eu pus para cima. Não temos assim nenhum verbo no português que diga alguma coisa parecida, né? Então dispus, dediquei, né? É o que a gente pode dizer, porque lá no inglês tem set up, que é muito parecido com anatitemi, que o aná seria o up, né? E o titemi seria o set. Tudo bem? Aí aqui na sequência tem epistrateo, que pede um complemento no dativo, pode pedir também um complemento com a preposição epi, mais acusativo, né? Seria contra alguém, né? Então, eu marcho contra alguém, eu ataco alguém, né? Normalmente estamos falando de um exército, né? Na sequência, a gente tem crateo, crató, pede um complemento no genitivo, significa eu governo, eu controlo, eu tenho poder sobre, eu prevaleço. E aí, na sequência, você tem. Aí, esse verbo aí tem relacionado a palavras como democracia, né? E outras palavras, né, relacionadas ao governo, ao poder. Paradidomi é um derivado de didomi, que é o verbo dar, né? E aí a gente pode trazer como eu entrego, eu dou, né? Aí treco, que tem um radical irregular drame, então dramumai no futuro, né? Edramon no aoristo, né? Dedrameca, né? Que no perfeito, né? Eu corro, né? Prostreco, eu corro para algum lugar, em direção a algum lugar, né? Tolmao, eu ouso, né? Eu sou assim ousado, né? Ousado. Eu como se eu desafiasse, né? Fazer alguma coisa, né? Tudo bem, gente? Vocês entendem essa questão da ousadia, do desafio? Você é que normalmente está se falando, né? Desse tipo de qualidade, né?
Aí aos substantivos tem aqui você na sequência você tem re, gnome, tes, gnomes, que é opinião, julgamento, intenção, está relacionado ao gnomai, que é conhecer, né? Aí Roectros, ectros, que seria tu ectru, né? Seria o inimigo, né? Roectros, tu ectru, seria um inimigo. Uma outra palavra para inimigo, diferente de polemios. Aí aqui, retucia, testucia, tucias, é o sacrifício, né? Não, aqui não é interessante que é uma palavra feminina, né? A gente acho que já tinha visto já to to hiereion, que era uma palavra neutra, né? Seria a coisa sagrada, a vítima do sacrifício, né? Mas aqui é retucia, né? Uma coisa mais abstrata, porque está no feminino, que é o sacrifício, né? Não sei se a gente teria como a gente ter uma outra palavra para sacrifício, né? Aí, to Kratos, tu Kratos é o poder, a gente tinha visto lá em cima Krateo, aqui to Kratos, o neutro, a palavra neutra para o poder, né? Tu pragmatos é uma palavra muito coringa, né? É o assunto, a situação, o problema, mas às vezes a gente traduz só como uma coisa, a coisa. E às vezes a gente usa ela para falar da realidade, né? O objeto real, né? O objeto enquanto realidade, né? Mas aí a gente às vezes usa assim para tem que dar uma tradução mais abstrata, como o assunto, a situação, o problema. Tá? Crematon são as coisas, os bens, o dinheiro, né? Acho que até tem em certos contextos pode ser a dívida também. Aí o adjetivo ectros, ectra, ectron, odioso, hostil, contra, inimigo, né? Esse contra aqui é, seria assim tipo assim, no sentido de você, ele é contra, né? Ele é contra alguém, né? Ou contra isso, esse grupo, né? Aí, higies, saudável, né? Pode ser adversário, professor? Pode, em alguns contextos, sim, mas todos seriam sinônimos, né? Assim, se foi traduzido como adversário em alguns contextos, porque o adversário já é uma, um- uma coisa, né? Uma palavra já que é meio composta, né? Adversário, né? Como se tivesse, né? Uma preposição funcionando como prefixo, né? E aqui eu não sei se tem essa preposição, não sei se esse ek é da preposição ek, né? Para poder dar essa ideia. Lá no inglês tem hateful and hostile, que significa odioso e hostil, né? Mas assim, você quiser procurar, você veja se você encontra, né, mais traduções, né? Porque aqui o Márcio deve ter colocado contra e inimigo também para acrescentar mais algumas traduções, né? A gente viu lá em cima que pode ser o inimigo no sentido de batalha, né? Mas esse odioso e hostil deve ser mais assim um sentido mais primeiro, um sentido mais básico, né? Aí higies é saudável, né? A gente tem tá relacionado com higiene, né? No português e filaiteron, que seria o queridíssimo, né? O mais amigo, né? E o filaitatos,
Philtatos seria o superlativo, né? Um seria o comparativo, o outro seria o superlativo, né? De pilos, né? Pilos, pila é pilo, né? Mais amigo, mais querido, né? Aí daria, no superlativo seria amar, poderia dizer amabilíssimo, queridíssimo, né? Aí aqui preposições de a, mais genitivo, dando a ideia de através de, com acusativo, dando a ideia de por causa de, epi, mais dativo, dando a ideia de em, de preço, por, esse de preço, ele quer dizer assim, tipo assim, talvez seja por tanta coisa, né? Eu acho que isso aqui está relacionado a esse por, né? Ele, portanto, né? Portanto, por tal preço, né? Por tal preço. Deve ser tipo isso. Mas junto com o dativo. Epi mais dativo. Aí o acusativo em, mas pode dar a ideia de em ou contra, para, sobre. Esse epi aqui acaba sendo tendo muitos usos, né? Junto com o dativo, melhor, com o acusativo. Aí aqui aparece os advérbios redeos, prazerosamente, agradavelmente, malon, mais, de preferência. A gente pode dizer assim também, em vez de, né? Tipo, isso em vez daquilo, né? Aí na sequência aqui, malon é, mais que, malon como mais que, né? Eu gosto mais disso que aquilo, né? Eu prefiro isso a aquilo, é tipo isso, nesse contexto. O com, que é de, você percebe que é a junção de uk mais um, certamente não. Palai, aqui seria há muito tempo, né? Há muito tempo, né? No passado, né? Antigamente. Aí, palaieisim, tem sido por muito tempo agora, né? Aí na sequência dioti, que seria uma conjunção explicativa, né? Porque aí tem essa partícula mentoi, que é men mais toi, que significa certamente, contudo. São sentidos bem diferentes, certamente e contudo. Mas é isso mesmo, certamente e contudo. Aí aqui algumas Esse expressões. diote, professor, esse diote pode ser traduzido como portanto também? O diote, portanto, porque Sim. o portanto no português é muito conclusivo, né? Aí talvez apareça como pois. Agora, portanto, né? Eu acho mais difícil, porque eu acho que é mais fácil ele ser uma explicativa, assim, tem a ver com pode até ser causal, né? Tipo, por causa de, ou por quanto isso, né? Porque o portanto, ele é mais uma conclusão, né? Aí depende do que é que você está querendo dizer. Será que apareceu em algum contexto? Porque no português moderno, né, portanto, é muito conclusivo. Ele não é tanto explicativo nem causal. Mas você sabe que nem o significado dessas Se conjunções. não me engano, é porque no Novo Testamento às vezes aparece na finalização de um contexto, né? O diote. Por exemplo, aquele versículo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. É o apóstolo Paulo falando. Então, esse diote aparece lá.
Por isso que eu perguntei. Não, pois é. Você sabe, você sabe aí a passagem, qual é o É Coríntios. Coríntios, né? Sabe? Deixa eu dar uma olhadinha. Se você me dissesse Se eu não me assim, engano, é a gente poderia olhar. 1 Coríntios 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui. Está carregando. Deixa eu procurar aqui, que aí eu digo assim. Não, enquanto você procura, eu tô vendo aqui se eu abro aqui. Aí se eu abrir, eu eu compartilho com vocês aqui. Só dá um minutinho aqui. Portanto, né, você tá lembrando aqui, né? Se for o 15, né, é um capítulo grande, o 15, ou ele é mais curto? Porque aí começa aqui com ressurreição de Cristo. É, eu faço conhecido, eu reconheço a vocês, irmãos, o evangelho que eu proclamei para vocês, com qual, deixa eu ver aqui. É o versículo 58. Ah, 58. Deixa eu ver. Vou Isso. des- 15:58 de 1 Coríntios. eu vou descer, então. Quando chegar lá, eu compartilho. Que ainda aqui tá no primeiro. Aí, Já aqui está aparecendo como roster. 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 roster, né? É, Roster, deixa eu ver aqui. mas eu acho que não foi esse texto, roster. Mas não foi esse, não. Foi outro. Aqui o. Posso depois procurar Não, o roster. e mostrar para o O senhor. roster tá. Se tá. Ele é. Como é que eu posso dizer? Ele é resultativo, né? O roster. Ou ele é causal, né? Rutos, roster, né? Roster, rutos, né? É mais ou menos assim. Tem uma, uma relação de causa e consequência, né? Agora, aí aqui, roster poderia ser de tal maneira que, né, irmãos, meus irmãos amados, né? Deixa eu ver aqui se eu compartilho com vocês. Pode demorar um minutinho para poder compartilhar, porque ele demora um tempinho, ele dá uma travada. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, Estou ouvindo, professor. tá? Tá certinho. Pois é, é pois é, tá mexendo aqui, o cursor tá girando, não sei se vai já. Quando aparecer para vocês, vocês me avisem, por favor. Tem que falar, porque Já apareceu, então professor. aqui, ó, tá aparecendo aqui roster, adelfoimo, hptoi, né, que seria, né, de tal maneira que, uma coisa assim, né? Meus amados irmãos, né, edraioi gignestai, né? Aí o Edraioi seria tipo, ou melhor, Redraioi. É uma palavra que eu não conheço muito, mas aqui ele está dando como alguma coisa como firmes, né? Tornai-vos firmes, né? Hametai kinetoi, né? Imóveis, né? Periceuontes, abundantes,
En toi ergoi tu Kyrio, na obra de Deus, no trabalho de Deus, pantote, sempre, né? Todo tempo, né? Eidotes, sabendo, né? Roti rocopos, rimon, né? O trabalho de vocês, ou sei lá, o, a labuta de vocês, né? Até o sofrimento de vocês, né? O que estim que nos enquirioi. Não é vazio no Senhor, não é em vão no Senhor, né? Bom, é isso. Não era de Oti. Você teria que ver, né? Alguma outra passagem com Diote para poder ver. Mas o. Eu acho que foi outra, professor. Outra passagem. Eu me confundi. Pois é, se você. Depois eu digo para o senhor. Não, Eu vou se você procurar e. procurar, a gente compartilha no grupo do WhatsApp. Deixa eu ver. Tá certo, tá Deixa ok. eu voltar lá Tá ok. pro. Obrigado, professor. Tentar voltar lá pro texto. Deixa eu ver se. Agora o computador tá um pouco travando. Continue falando comigo aí, enquanto o computador trava, para poder eu saber que você está ouvindo. Você está ouvindo? A gente tá ouvindo tranquilo, senhor, professor. Não travou nenhuma vez, não. Pois É só no computador mesmo que tá travando a imagem. não, pois é. Como a imagem está travando, eu não consigo ir para a próxima página. Mas aqui, né? Então, vamos aproveitar então lendo aqui esse trecho aqui de Coríntios, né? Tem aqui, né? Por sul, onde teu Tánate, morte, Tokentron. Que essa passagem é legal. Onde está a morte? O teu aguilhão. Aguilhão. Vocês lembram do Kentron? O aguilhão? É aqui. É aqui que aparece o aguilhão. Morte. Onde está teu aguilhão, né? Pulsu fanate tokentro, né? Onde o teu morte, o aguilhão. Onde está, né? Morte, o teu aguilhão. Aquela, a gente viu como aquele instrumento para cutucar o gado, né? Que vai dar a palavra centro para gente depois, né? Todekentron tu thanato rehamartia. Pois não tem um pois, né? Mas a gente pode pensar assim. E o o aguilhão da morte é o pecado, o erro, né? Rehamartia, né? O aguilhão da morte, né? O aquela aquilo que a morte usava para cutucar, né? Assim as pessoas, né? Era o pecado, né? Aí a Reder dynamis tes hamartias e o poder, né, a força, né, da morte, Ronomos, a lei, e a força do pecado, a lei, ele faz um questionamento, né? É uma pergunta meio retórica, né? Toi de teoi caris, para Deus, a graça, né? Graça. Toi didonti humin, a que foi dada para vocês, tonicos a dia, que era a vitória, né? Mas agora destravou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não, ainda não apareceu.
Espera só um pouquinho para destravar. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. É, tá chato aqui. Desconectou a rede. Parece que está voltando. Deixa eu ver se volta. Fez um barulho aí. Vocês estão me ouvindo? Ainda não? Vamos esperar um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ainda não carregou. Ainda não carregou. Deixa eu ver aqui.